Salve, salve traders, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa, eu sou o El Vargas e hoje a gente vai aprender um termo muito comum nos gráficos, viu? E um movimento extremamente repetitivo. O pivô de alta e o pivô de baixa. Como se caracteriza, como a gente faz para operar em cima dele, quais são os melhores momentos de entrada e muito mais. Falando isso, não recomendamos a compra e nem a venda de ativo nenhum aqui, certo? Então, editor, solta a vinheta pra nós, bora lá! Então vamos lá, galera. Pivô de alta. O que denomina um pivô de alta? O que é? Muita gente confunde o pivô de alta ou pivô de baixa com o pullback, tá? A gente vai entender o que é pullback também, vai entender como funciona o pivô de alta, os melhores momentos aqui e os melhores momentos de saída também, né? Vai saber, porque tem gente que é muito otimista, tem gente que não é tão otimista. Então eu vou colocar o meu ponto de vista em relação ao movimento. Não sou muito fã de operar pullback, de operar pivô, mas a gente tem que aprender como funciona e como denominar o pivô dentro de um mercado, né? Vamos lá, é muito comum e precisa saber, tá? Olha só, fiz o meu slidezinho aqui meia tanga, né? Pivôzinho de alta, vamos lá. Numa das aulinhas passadas aí que a gente teve de fundamentos, olha só que legal. A gente aprendeu que a LTB, ela funciona da seguinte forma. A característica dela são topos e fundos descendentes. Então, pelo gráficozinho aqui que a gente tem, né, de linhas, olha só, topos e fundos descendentes. É um gráfico de tendência baixa, certo? Então, logicamente, pegando do topo mais alto para o topo mais baixo, a gente forma uma LTB, de acordo? O que caracteriza o pivô de alta? Como a gente tem a sequência de topos e fundos descendentes, certamente um fundo ele não pode ser mais alto que o outro, ele não pode superar o fundo anterior, certo? Logicamente, o topo ele também não pode superar o topo anterior. Senão, ele não caracteriza. A característica principal da tendência de alta e a tendência de baixa são topos e fundos descendentes ou ascendentes. Então, se não tem isso, não é. Logicamente, então vamos dar sequência aqui para o movimento. Olha só o que aconteceu aqui. Se continuasse a descer, ia prevalecer a linha de tendência de baixa. Vamos ver o próximo movimento que aconteceu. Olha só. O primeiro movimento, ele rompeu a nossa LTB. Tá? O topo, ele praticamente empatou com o topo anterior, então já não é topo descendente com fundo descendente, certo? Esse fundinho que apareceu aqui, ele é bem próximo desse fundinho aqui, olha só. Não está caracterizando mais uma tendência de baixa. Agora vamos lá, olha só. Essa linha aqui que eu criei é a linha de confirmação do pivô, tá? Se superar essa linha, o gráfico ele já não está mais numa tendência de baixa. A linha de tendência ela já foi rompida e foi formada um pivô de alta, tá bom? Então aqui, olha só, a LTB ela foi rompida, não temos mais topos e fundos descendentes, estamos criando topos e fundos ascendentes. Isso aqui é o começo de uma LTA, então é o rompimento de uma LTB e começo de uma LTA. Característica do pivô, principalmente o pivô de alta aqui que a gente está estudando. Então, observando aqui, olha só, o que denomina o pivô de alta aqui nesse sentido? Ele rompeu a LTB, então ele descaracterizou todas as características de uma LTB de uma tendência de baixa. Olha só, fundos e topos descendentes, fundos e topos descendentes, fundos e topos descendentes. Não tem mais fundos e topos descendentes, agora vão ser fundos e topos ascendentes, fundos e topos ascendentes, pelo menos é o que a gente espera, né? A gente não decide isso daqui. Mas essa linha aqui é o ponto, entre aspas, mais barato para você comprar, né? É o ponto que está te informando, ó, não é mais LTB. Ele está rompendo, ele está deixando de ser uma tendência de baixa, tá bom? Olha só que bacana, rompeu, subiu e foi. O que a gente esperava para continuar numa tendência de baixa?
provavelmente dar essa rompidinha e voltar a fazer topos e fundos descendentes. Não foi o que aconteceu. Isso aqui caracteriza o pivô de alta, tá? Rompimento da LTB, beleza? Bora lá. Pivô de baixa agora. A ideia é a mesma. Temos uma tendência de alta aqui, ó. Topos e fundos ascendentes, como a gente aprendeu. Topos e fundos ascendentes. O que que acontece com o próximo movimento? Opa, desculpa. O próximo movimento. Olha lá. A formação da LTA, né? O fundo mais baixo com o fundo mais alto. Formação da linha de LTA, né? E o que aconteceu com o próximo movimento? O fundo já meio que empatou com o fundo anterior. Já não é fundo ascendente. Esse fundo aqui deveria ser maior que o fundo anterior. O próximo movimento, topo. Esse topo aqui, ele deveria ser maior que o topo anterior. Ó, ele está empatando com esse topinho aqui. Já está com uma carinha de querer romper. A LTA já foi rompida, tá? E vamos ver o que ela vai fazer. Se ela vai voltar para onde estava ou se ela vai caracterizar o movimento de pivô de baixa. Vamos ver? Essa linha aí é de gatilho, a linha de entrada, que eu fiz a mesma entrada pro candle de compra, né? E pro candle de venda a mesma coisa. Olha só, rompeu e ele deixou de ser LTA e passou a criar uma LTB, tá? Ó, a LTB aqui criada do topo mais alto com topo mais baixo, né? Essa aqui é a característica da LTB e essa é a característica da LTA. Então, o pivô de baixa é isso aqui, ó. Rompimento da LTA e provável início de uma LTB, tá bom? O rompimento dessa linhazinha aqui é a provável venda, né? E no contrário lá é a provável compra. Tudo bem? Certinho? Qual é a diferença do pivô para pullback? Muita gente ela confunde, fala, ó, tá fazendo um pivô aqui de alta. Isso aqui é um pivô de alta, é um pivô de baixa. Aquilo lá é um pivô de alta. E isso aqui, ó, essa volta, tá? O gráfico tá numa tendência de alta, né? Então ele criou um topo, deu uma descansadinha, respirou, voltou pro topo, respirou, voltou pro topo, executaram. Então, esse respiro, esse executaram, tá? Esse descanso da compra é chamado de pullback. Essa setinha aqui, ó, do topo pro fundo é o pullback, não é pivô, tá? Não confundam. Hoje vocês sabem como funcionam o pivô. Vamos olhar na prática no gráfico? Olha só, eu olhei aqui a Vale, o mesmo gráfico que a gente aprendeu como funcionam as tendências. Olha só, numa tendência de baixa, como a gente cria uma LTB? Pega o topo mais alto, traça até o topo mais baixo, vê aí o melhor movimento que você... Eu vou criar outra cor aqui para ficar fácil a leitura, tá bom? Ó, tracejei e colocar um rosa forte aqui. Pronto. Olha só, criei aqui de forma grosseira mesmo, tá tudo bem. Olha só, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, bate na nossa LTB e volta, né? Olha só o que aconteceu aqui. Esse aqui é o nosso último fundinho, certo? Ele subiu, desceu, olha só, subiu e rompeu a nossa LTB. Esse fundinho aqui, ó, que ele fez com esse candlezinho, considerado um fundo, ele está acima do fundo anterior, já descaracterizando uma LTB, certo? Ponto de entrada, acima se romper. Rompeu, foi embora. O rompimento, então, de uma LTB é um pivô de alta. Então, temos um pivô de alta nesse movimento de rompimento. Boa? Essa volta aqui que a gente está vendo para LTB é chamada de pullback. O rompimento está mudando a tendência do gráfico. Fechou? Vamos ver outro movimento aqui, ó. Olha só. Que legal. A Bradespar. Mesma pegada, olha só. Veio de uma tendência baixista, LTB, né? Vamos traçar aqui também de maneira de boa, grosseira, para dar certo. Não precisa ser tão preciso assim, tá? Se você entender que a linha de baixa são topos e fundos descendentes,
é um ótimo tamanho já, tá? Não precisa ser nada preciso, até porque os topos e fundos eles também não são precisos, né? Ele não fica desenhado como a gente desenhou o ombro, cabeça, ombro, quando a gente vai aprender as coisas, elas não são tão perfeitas na bolsa. Então, a gente olha, deduz, entende que está formando um padrão parecido com aquele lá que se assemelha e executa, beleza? Então aqui é o mesmo movimento, ó. O gráfico está nitidamente em queda, tá? O gráfico está bem vendedor. Do nada, ele rompe a nossa LTB e passa a formar uma LTA, olha só. Do fundo mais baixo para o fundo mais alto. Vou colocar aqui outra corzinha para vocês entenderem. Vou colocar uma cor verdona aqui, ó, verde de compra, para associar. Olha só, o fundinho aqui, olha só. Então, o rompimento, ó, acabou a LTB e começou a LTA. Aqui, esse movimento é o nosso pivô de alta, tá? E olha só aqui, galera. Colado no gráfico, quase logo na nossa LTB, que a gente acabou de ver, esse pedacinho aqui, ó, tá formando uma tendencinha aqui, ó, de alta. Olha só, o fundo mais baixo com o fundo mais alto. Vou colocar aqui uma outra corzinha pra gente entender melhor. Vou colocar um azul celeste, beleza. Vou engrossar um pouquinho, dar uma coladinha nos candles. E olha só aqui, ó, bem colado com a nossa LTB, bem coladinho mesmo, um pouco antes do gráfico aqui, uns meses atrás, inclusive da Bradespar, aconteceu um movimento também que o pivô ele é muito comum, cara. O gráfico, se ele tá subindo, quando ele vai descer, ele faz um pivôzinho. Se ele não, geralmente faz pivô, né? Porque tem vezes que ele desce de alguma vez com alguma notícia ou com algum movimento da economia, com algum movimento da própria empresa. E isso acontece, tá bom? Mas, em sua grande maioria, na natureza do mercado, compradores e vendedores simultaneamente comprando e vendendo, ele acontece várias vezes durante o dia no intraday e durante os dias, durante as semanas, durante os meses. E olha só que legal, um pouco antes aqui, ó, temos topos e fundos ascendentes e ele virou um mercado aqui com um pivôzinho. Ele rompeu a nossa LTA e passou a fazer a LTB que a gente acabou de analisar. Muito bacana, né? Então, não confundam mais pivô com pullback, tá bom? O pullback é o descanso, o respiro. O pivô é a inversão de tendência. Então, ele está numa tendência de alta, ele vai para a tendência de baixa. Praticamente o movimento é semelhante, mas o significado não é o mesmo, beleza? Então, dá aquele like, comenta, curte, tá muito legal. Bora lá. Muito obrigado. Um super beijo no coração e tamo junto.